74. Marchando pela tempestade. Você, contudo, nunca foi uma força de equilíbrio. Você traz o caos em seu encalço, feito um cadáver arrastado pela perna através da neve. Por favor, escute meu pedido. Saia daí e una-se a mim no meu voto de não intervenção. Kaladin pegou a mão de Shallan. Pedregulhos se chocavam acima, batendo nos platôs e partindo-se em fragmentos que choviam ao redor dele. O vento rugia. A água abaixo aumentava, levantando-se na direção dele. Kaladin se agarrou a Shallan, mas suas mãos molhadas estavam começando a escorregar. E então, em um súbito impulso, a pegada dela se estreitou. Com uma força que parecia contradizer sua forma pequena, Shallan o puxou. Kaladin se impulsionou com a perna boa enquanto a água a lavava e forçou-se a subir a distância restante para juntar-se a Shallan na alcova rochosa. O buraco tinha pouco mais de 1 metro de profundidade, mais raso do que a rachadura onde haviam se escondido. Felizmente, estava voltado para o oeste. Embora o vento gelado soprasse e lançasse água sobre eles, eram protegidos do grosso da tempestade pelo platô. Ofegante, Kaladin se apertou à parede da alcova, sua perna ferida doendo loucamente. Shallan agarrada a ele. Ela era um calor nos seus braços e ele a apertou tanto quanto ela o apertava, ambos encolhidos contra a parede, a cabeça dele roçando o teto do buraco escavado. O platô tremia, instável, feito um homem assustado. Ele não podia ver muito. A escuridão era absoluta, exceto quando chegava o relâmpago. E o som. Trovão caindo, aparentemente desconectado das salvas de relâmpagos. A água rugia como uma fera furiosa, e os lampejos iluminavam um rio borbulhante, caudaloso e selvagem no abismo. Danação. A água estava quase na altura da alcova. Havia subido mais de 15 metros em instantes. A água suja estava cheia de galhos, plantas despedaçadas, vinhas arrancadas das bases. Está parecendo tromba d'água. A esfera? Perguntou Kaladin no escuro. Você tinha uma esfera para iluminação? Perdi, gritou Shallan por cima do barulho. Devo tê-la deixado cair quando agarrei você. Eu não. Um estrondo de trovão, acompanhado por um ofuscante clarão, fez com que ele gaguejasse. Shallan apertou-o com mais força, os dedos afundando no seu braço. A luz deixou uma imagem persistente nas suas retinas. Raios. Kaladin podia jurar que a imagem era um rosto, horrivelmente distorcido, a boca escancarada. O relâmpago seguinte iluminou a enchente lá fora com uma sequência de luz crepitante e exibiu água atulhada de cadáveres. Dezenas de corpos sendo levados pela corrente, olhos mortos voltados para o céu, a maioria só com órbitas vazias. Homens e parchendianos. A água subiu e a câmara foi inundada em alguns centímetros. A água dos mortos. A tempestade escureceu novamente, tão negra quanto uma caverna subterrânea. Só Kaladin, Shallan e os cadáveres. Aquilo foi a coisa mais surreal que já vi, declarou Shallan, seu rosto perto do dele. Tempestades são estranhas. Você fala por experiência própria? Sadeas me deixou pendurado durante uma delas. Eu devia ter morrido. Aquela tempestade havia tentado arrancar a pele, então os músculos do seu esqueleto. Gotas feito lâminas, relâmpagos feito ferros de cauterização. E uma pequena figura, toda branca, na sua frente, as mãos erguidas como se quisesse dividir a tempestade para ele. Minúscula e frágil, mas tão forte quanto os próprios ventos. Sil, o que foi que eu fiz com você? Preciso ouvir essa história, disse Shallan. Algum dia eu conto, disse ele. A água voltou a encharcá-los. Por um momento,
se tornaram mais leves, flutuando na súbita onda. A correnteza puxou com a força inesperada, como se estivesse ansiosa para arrastá-los para o rio. Shallan gritou e Kaladin, em pânico, agarrou a rocha dos dois lados para se segurar. O rio recuou, embora ainda pudesse ouvi-lo fluindo. Eles se acomodaram novamente na alcova. Luz emanava do alto, constante demais para ser um relâmpago. Algo estava brilhando no platô. Algo que se movia. Era difícil de se ver, já que a água jorrava da beira do platô acima, caindo como uma catarata diante do refúgio deles. Kaladin jurava ter visto uma figura enorme caminhando lá em cima, uma silhueta inumana e refulgente, seguida por outra, esguia e alienígena, marchando pela tempestade. Uma perna atrás da outra, até que o brilho passou. Será que são os Thunderclasts? Não, acho que ainda não. Por favor, pediu Shallan. Preciso ouvir alguma outra coisa além daquilo. Conte. Ele sentiu um arrepio, mas concordou. Vozes. Vozes ajudariam. Começou quando Amaram me traiu, disse ele, em um tom de voz baixo, só alto bastante para que ela, que estava bem próxima, pudesse ouvir. Ele me transformou em escravo por saber a verdade, que ele havia matado meus homens na sua cobiça de obter uma espada fractal. Isso era mais importante para ele, mais do que seus próprios soldados, mais do que a honra. Ele continuou falando sobre seus dias como escravo, das suas tentativas de fuga, dos homens que haviam morrido por confiar nele. A história saiu dele aos borbotões, algo que nunca havia contado. Para quem a contaria? A Ponte 4 havia vivido a maior parte com ele. Falou da carroça de Tivlakv. Aquele nome fez com que ela arquejasse. Aparentemente Shallan o conhecia. Kaladin falou do entorpecimento, do nada, da ideia de se matar, mas da dificuldade em acreditar que isso valia o esforço. E então, a Ponte 4. Ele não falou sobre Sil. Aquilo lhe causava sofrimento demais no momento. Em vez disso, falou das incursões de ponte, do terror, da morte e da decisão. A chuva caía sobre eles, lançada em redemoinhos, e Kaladin jurava que ouvia um cântico em algum lugar lá fora. Algum tipo estranho de esprenos unia logo além do buraco vermelho e violeta, lembrando um relâmpago. Era o que Sil havia visto? Shallan o escutou. Ele pensou que ela faria perguntas, mas não fez nenhuma. Sem perturbá-lo pedindo detalhes, sem tagarelice. Ela aparentemente sabia ficar quieta. Incrivelmente, ele contou tudo. A última incursão de ponte, o resgate de Dalinar. Queria colocar tudo para fora. Ele falou sobre como havia encarado o fractário parche indiano, como havia ofendido Adolin sobre proteger a fendida ponte sozinho. Quando terminou, os dois deixaram o silêncio se instalar e compartilharam calor. Juntos, olharam para a água caudalosa, fora de alcance por uma margem mínima e iluminada pelos relâmpagos. Eu matei meu pai, sussurrou Shallan. Kaladin a encarou. No lampejo de um raio, viu os olhos dela enquanto Shallan erguia o rosto, a cabeça contra o peito dele, gotículas d'água em seus cílios. Com as mãos ao redor da cintura dela, as dela ao redor dele, era o mais próximo que estivera de uma mulher desde Tara. Meu pai era um homem violento e raivoso, contou Shallan. Um assassino. Eu o amava. E eu o estrangulei enquanto ele jazia no chão, olhando para mim, incapaz de se mover. Eu matei meu próprio pai. Ele não a incitou a falar, embora quisesse saber. Precisasse saber. Ela continuou, felizmente, falando sobre sua juventude e os terrores que havia vivenciado. Kaladin havia pensado que sua vida fora terrível, mas
havia uma coisa que sempre tivera e talvez não houvesse apreciado bastante: pais que o amavam. Roxone havia trazido a própria danação a lar Petra, mas pelo menos a mãe e o pai de Kaladin haviam sempre estado presentes para apoiá-lo. O que teria feito se seu pai fosse como o homem abusivo e odioso que Shallan descrevera? Se sua mãe houvesse morrido diante dos seus olhos? O que ele teria feito se, em vez de viver da luz de Tien, fosse ele o responsável por iluminar sua família? Kaladin escutou, espantado. Raios. Por que aquela mulher não estava arrasada, verdadeiramente destruída? Ela se descrevera assim, mas estava tão destruída quanto uma lança com a lâmina lascada, e uma lança, nesse estado, ainda podia ser uma arma tão afiada quanto qualquer outra. Ele preferia uma lança, com uma marca ou duas na lâmina, um cabo gasto. Uma ponta que havia conhecido a luta era simplesmente melhor do que uma nova. Dava para saber que ela havia sido usada por um homem lutando pela própria vida e que tinha permanecido firme e inteira. Marcas como aquela eram sinais de força. Ele sentiu um arrepio quando Shallan mencionou a morte do seu irmão, Ellaran, a raiva presente na sua voz. Ellaran havia sido morto em Aletkar, pelas mãos de Amaran. Raios. Eu o matei, não foi? Pensou Kaladin. O irmão que ela amava. Será que tinha contado essa parte? Não. Não, ele não havia mencionado que matara o Fractário, só que Amaran assassinara os homens de Kaladin para encobrir sua cobiça pela arma. Ele havia se acostumado, nos últimos anos, a falar sobre um evento sem mencionar que havia matado um Fractário. Seus primeiros meses como escravo haviam-no ensinado, pela violência, sobre os perigos de falar a respeito de um evento como aquele. Nem mesmo havia percebido que caíra naquele hábito de omissão com Shallan. Será que ela percebia? Teria deduzido que Kaladin, e não Amaran, a havia realmente matado o Fractário? Ela não parecia ter feito a conexão. Continuou falando, mencionando a noite, também durante uma tempestade, quando envenenara e então assassinara o pai. Todo-Poderoso nos céus. Aquela mulher era mais forte do que ele jamais fora. E assim decidimos que eu encontraria Jasnah, continuou ela, deitando a cabeça de volta contra o peito dele. Ela tinha um transmutador, sabe? Você queria ver se ela podia consertar o seu? Isso teria sido racional demais. Ele não podia vê-la franzir o senho para si mesma, mas, de algum modo, ouviu o gesto. Meu plano, sendo eu estúpida e ingênua, era trocar o meu pelo dela e levar de volta um funcional para ganhar dinheiro para a família. Você nunca havia deixado as terras da sua família antes. Nunca. E saiu para roubar uma das mulheres mais inteligentes do mundo? Sim. Lembra-se da parte de ser estúpida e ingênua? De qualquer modo, Jasnah descobriu. Felizmente, consegui intrigá-la e ela concordou em me aceitar como pupila. O casamento com Adolin foi ideia dela, uma maneira de proteger minha família enquanto treinava. Disse ele. Relâmpagos pulsavam lá fora. Os ventos pareciam estar se intensificando ainda mais, se isso fosse possível, e ele precisou levantar a voz, muito embora Shallan estivesse bem perto. Generosa para uma mulher que você pretendia roubar. Acho que ela viu em mim algo que... Silêncio. Kaladin piscou. Shallan sumira. Ele entrou em pânico por um momento, procurando ao redor, até que percebeu que sua perna não doía mais e que a névoa em sua cabeça, devido à perda de sangue, ao choque e à possível hipotermia, também havia sumido. Ele respirou fundo e se levantou, saindo da escuridão até a beira da abertura. O rio abaixo havia parado, como se estivesse congelado, e a abertura da alcova, que Shallan havia feito baixa demais para que ele pudesse ficar de pé, permitia agora que andasse sem se curvar. Kaladin olhou para fora e encarou um rosto tão amplo quanto a eternidade. Pai das tempestades,
Alguns o chamavam de Gezereze, arauto. Aquilo não combinava com o que Caladinho havia ouvido sobre qualquer arauto, contudo. Seria o pai das tempestades um espreno, talvez? Um deus? Ele parecia se estender para sempre, mas era possível vê-lo, identificar seu rosto em sua infinita vastidão. Os ventos haviam cessado. Caladinho podia ouvir o próprio batimento cardíaco. Filho da honra, o ser falou com ele dessa vez. Na última ocasião, no meio da tempestade, não falara, embora o tivesse feito em sonhos. Caladinho olhou para o lado, novamente verificando se Shannon estava ali, mas não podia mais vê-la. Ela não era parte da visão, ou fosse lá o que fosse. Ela é um deles, não é? Dos Cavaleiros Radiantes, ou pelo menos uma manipuladora de fluxos. Foi isso que aconteceu durante a luta com o demônio do abismo, e foi assim que ela sobreviveu à queda. Não fui eu em nenhuma das ocasiões. Foi ela. O pai das tempestades ribombou. Sil, disse Caladinho, olhando de volta para o rosto. Os platôs diante dele haviam desaparecido. Era só ele e o rosto. Precisava perguntar. Doía, mas tinha que perguntar. O que eu fiz com ela? Você a matou. A voz fez tudo tremer. Foi como se o tremor do platô e do seu próprio corpo fizessem os sons para a voz. Não, sussurrou Caladinho. Não. Aconteceu como antes, disse zangado o pai das tempestades. Uma emoção humana. Caladinho a reconhecia. Os homens não são confiáveis, filho de Tanavaste. Você a tomou de mim, minha amada. O rosto pareceu recuar, desvanecendo-se. Por favor, gritou Caladinho. Como posso reparar isso? O que posso fazer? Não pode ser reparado. Ela está quebrada. Você é como os seus antecessores, aqueles que mataram tantos dos meus amados. Adeus, filho da honra. Você não cavalgará meus ventos novamente. Não, eu... A tempestade retornou. Caladinho desabou de volta à alcova, arquejando diante da súbita restauração da dor e do frio. Pelo bafo de Kelek, disse Shallan. O que foi isso? Você viu o rosto? Perguntou Caladinho. Vi. Tão vasto. Eu vi estrelas nele. Estrelas e mais estrelas. O infinito. O pai das tempestades, disse Caladinho cansado. Ele estendeu a mão atrás de si para pegar algo que estava brilhando subitamente. Uma esfera, aquela que Shallan havia deixado cair. Ela havia escurecido, mas agora estava renovada. Foi incrível, sussurrou ela. Preciso desenhá-lo. Boa sorte, disse Caladinho, nessa chuva. Como que para sublinhar sua observação, outra onda os inundou. Ela corria entre os abismos, retorcendo-se e às vezes soprando de volta contra eles. Estavam sentados em alguns centímetros de água, mas a correnteza não ameaçou puxá-los novamente. Meus pobres desenhos, lamentou Shallan, levando a bolsa ao peito com a mão segura enquanto se agarrava a ele, a única coisa a que se agarrar com a outra. A bolsa é a prova d'água, mas eu não sei se é a prova de grandes tormentas. Caladinho grunhiu, olhando para a água que corria lá fora. Possuía um padrão hipnótico, aflorando com folhas e plantas quebradas. Já não havia mais cadáveres. A água que fluía se elevava em uma grande onda diante deles, como se estivesse correndo sobre algo grande abaixo. A carcaça do demônio do abismo ainda estava emperrada ali embaixo, ele compreendeu. Era pesada demais para ser deslocada, até mesmo pela enxurrada. Que peso, hein? Ficaram em silêncio. Com a luz, a necessidade de falar havia passado, e muito embora ele houvesse pensado em confrontá-la em relação ao que tinha cada vez mais certeza de que ela fosse, nada disse. Quando estivessem livres, haveria tempo para isso. Por enquanto,
Queria pensar, embora ainda estivesse grato pela presença dela, e ciente de tal presença de várias maneiras. Com o Shallan pressionado a ele vestindo aquelas roupas úmidas e cada vez mais rasgadas. A conversa com o pai das tempestades, contudo, afastou sua atenção daquele tipo de pensamento. Tá porra, hein? Não perdoa mesmo, hein? Sil. Ele havia realmente a matado? Ele a ouvira chorando antes, não ouvira? Tentou só como um experimento fútil, sugar alguma luz das tempestades. Meio que queria que Shallan visse para avaliar a reação dela. Não funcionou, naturalmente. A tempestade passou lentamente, as águas da enchente recuando pouco a pouco. Depois que as chuvas diminuíram até o nível de uma tempestade comum, as águas começaram a fluir na outra direção. Era como Kaladin sempre havia imaginado, embora nunca a houvesse visto. Agora a chuva estava caindo mais a oeste das planícies do que nas próprias planícies, e o escoamento era todo para o leste. O rio ondulava, de modo muito mais letárgico, de volta pelo caminho por onde viera. O cadáver do demônio do abismo emergiu das águas. Então, finalmente, a enchente acabou, o rio reduzido a um fio, a chuva a uma garoa. As gotas que caíam dos platôs acima eram muito maiores e mais pesadas do que a própria chuva. Ele fez menção de descer, mas percebeu que Shallan, encolhida junto ao seu corpo, havia adormecido. Ela roncava baixinho. Você deve ser a única pessoa a cair no sono ao ar livre em meio a uma grande tormenta, sussurrou ele. Por mais desconfortável que estivesse, Kaladin percebeu que realmente não apreciava a ideia de descer com aquela perna machucada. Com a força esgotada, sentindo uma escuridão esmagadora devido ao que o pai das tempestades havia dito sobre Sil, ele se deixou sucumbir ao torpor e adormeceu. Ô louco, tá querendo furar os olhos do parça lá? Tá doido?